Há uma história verdadeira e assustadora que aconteceu com uma amiga minha chamada Ana. Ela me contou isso pessoalmente, e até hoje fico arrepiada só de lembrar. Ana morava sozinha em um apartamento antigo em uma cidade pequena do interior do Brasil. Certa noite, ela estava deitada em sua cama assistindo televisão, quando de repente sentiu algo puxando seus pés. Ela tentou resistir, mas a força era tão grande que ela acabou sendo arrastada para fora da cama. Assustada, Ana levantou-se e correu para a cozinha para se acalmar. Mas, quando entrou na cozinha, viu algo que a deixou ainda mais apavorada. Todas as portas e janelas estavam abertas, como se alguém tivesse acabado de sair. Ela não tinha certeza do que estava acontecendo, mas decidiu verificar as outras áreas do apartamento. Foi quando ela ouviu um som estranho vindo do banheiro. Ela abriu a porta e viu uma figura negra e sinistra pairando acima da pia. Ana correu para a sala e ligou para a polícia. Quando a polícia chegou, eles não encontraram nenhuma evidência de que alguém tivesse entrado no apartamento. Mas Ana sabia que algo sobrenatural tinha acontecido. Ela decidiu se mudar do apartamento naquela mesma noite e nunca mais voltou lá. Ela nunca soube o que exatamente aconteceu naquela noite, mas ela ainda se arrepia quando fala sobre isso. O assassino em série Dennis Rader, também conhecido como BTK, que aterrorizou a cidade de Wichita, Kansas, nos Estados Unidos, por mais de 30 anos. Dennis Rader era um homem aparentemente normal, casado e com filhos, que levava uma vida comum na cidade de Wichita. No entanto, ele era um assassino em série que matou pelo menos 10 pessoas entre 1974 e 1991, muitas das quais eram mulheres. Rader escolheu suas vítimas cuidadosamente, observando-as por semanas antes de atacá-las. Ele entrava nas casas das vítimas enquanto elas dormiam, as amarrava e as torturava antes de matá-las. Ele também deixava mensagens criptografadas e cartas nas cenas do crime, assumindo a responsabilidade pelos assassinatos. As autoridades locais e a comunidade ficaram apavoradas com os assassinatos, especialmente porque Rader parecia sempre estar um passo à frente da polícia. Durante anos, ele conseguiu evitar ser capturado, o que só aumentou o medo e a paranoia na cidade. Foi só em 2004, quando Rader enviou uma carta para a polícia, que ele finalmente foi preso. A carta continha um disquete que ele havia usado para enviar uma mensagem para a polícia, e os investigadores conseguiram rastrear o disquete até uma igreja que Rader frequentava. Lá, eles encontraram evidências que o ligavam aos assassinatos. No julgamento, Rader confessou os assassinatos e explicou que ele era movido por uma vontade doentia de ter controle sobre outras pessoas. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O caso de Dennis Rader é assustador porque mostra como um homem aparentemente comum pode ser um assassino em série, e como ele conseguiu aterrorizar uma cidade por tantos anos sem ser capturado. É um lembrete sombrio de que o mal pode estar escondido em qualquer lugar, e que nunca sabemos quem pode ser um perigo para nossa segurança. O caso do Hotel Stanley, em Estes Park, Colorado, nos Estados Unidos, que inspirou o livro Um Iluminado de Stephen King. Em 1909, o Stanley Hotel foi inaugurado como um resort de luxo nas Montanhas Rochosas. Ao longo dos anos, o hotel recebeu muitos hóspedes famosos, incluindo o presidente Theodore Roosevelt e o autor Stephen King, que se hospedou lá em 1974. No entanto, o que tornou o Stanley Hotel famoso não foram seus hóspedes ilustres, mas sim os eventos sobrenaturais que ocorreram lá ao longo dos anos. Desde a década de 1970, os funcionários e hóspedes relataram ter visto fantasmas e ouvido vozes estranhas, principalmente no quarto 217, que foi o quarto em que Stephen King se hospedou. De acordo com as histórias, o quarto 217 é assombrado por um dos antigas governantas do hotel, que morreu em um acidente enquanto acendia as luzes do quarto. Ela é conhecida por mexer nas malas dos hóspedes e acender e apagar as luzes durante a noite.
Outros relatos incluem o som de crianças correndo nos corredores do hotel, embora não haja crianças hospedadas lá, e o som de risadas e conversas vindo de quartos vazios. Muitos hóspedes também afirmam ter visto a figura de um homem no bar do hotel, vestido com roupas antigas e com um cigarro na mão. O hotel também foi palco de investigações paranormais, incluindo uma visita do programa de televisão Ghost Hunters. A equipe relatou ter capturado imagens de luzes inexplicáveis e vozes em gravações de áudio. Embora algumas pessoas possam descartar esses relatos como pura ficção, muitos acreditam que o Stanley Hotel é um local verdadeiramente assombrado. A história do hotel inspirou Stephen King a escrever seu livro O Iluminado, que foi transformado em um filme de terror de sucesso dirigido por Stanley Kubrick. Independentemente de você acreditar ou não em fantasmas, a história do Stanley Hotel é arrepiante e é uma lembrança de que há coisas inexplicáveis e aterrorizantes que acontecem ao nosso redor. O caso do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que caiu nas montanhas dos Andes em 1972. O voo 571 partiu de Montevidéu, no Uruguai, em direção a Santiago, no Chile, com 45 passageiros e tripulantes a bordo. O avião estava transportando jogadores de rugby que iriam competir em um torneio no Chile. No entanto, o avião perdeu a direção e acabou colidindo com as montanhas cobertas de neve. Devido ao mau tempo e à dificuldade de resgate na região montanhosa, os passageiros ficaram presos na neve sem suprimentos por 72 dias. Eles tiveram que recorrer ao canibalismo para sobreviver, consumindo os corpos dos que haviam morrido. Dos 45 passageiros e tripulantes, apenas 16 sobreviveram e foram resgatados. O mais assustador nesta história é o desespero e o terror que essas pessoas enfrentaram durante os dias em que estavam presas nas montanhas, sem saber se seriam resgatadas ou se morreriam de fome e frio. Além disso, a necessidade de recorrer ao canibalismo para sobreviver é uma situação extremamente chocante e angustiante. O caso do voo 571 da Força Aérea Uruguaia é um lembrete de como a vida pode ser frágil e que, em momentos extremos, as pessoas são capazes de fazer coisas impensáveis para sobreviver. Uma história considerada uma das mais assustadoras da história do Japão, conhecida como a Maldição de Ju-On. Tudo começou em Tóquio, quando uma família, composta por um casal e um filho, foi brutalmente assassinada em sua própria casa. A polícia descobriu que o assassino era o marido da irmã mais velha da esposa, que estava obcecado por ela. Algum tempo depois, a casa foi alugada para uma nova família, que começou a ouvir ruídos estranhos e a ver sombras inexplicáveis pela casa. Eles também relataram sentir uma presença assustadora e ouvir o som de passos vindo de lugares vazios. Em pouco tempo, a nova família deixou a casa com medo, mas a maldição não parou por aí. Cada pessoa que se mudou para a casa depois disso também experimentou eventos estranhos e assustadores, incluindo acidentes inexplicáveis, doenças misteriosas e até mesmo mortes. A história da Maldição de Ju-On ficou famosa depois que o diretor Takashi Shimizu transformou-a em uma série de filmes de terror japoneses, conhecida como The Grudge, O Grito. A história continua a assombrar muitas pessoas até hoje, com relatos de eventos inexplicáveis e sobrenaturais na casa. A casa agora é conhecida como a Casa Mal Assombrada de Tóquio e muitos acreditam que ela é realmente amaldiçoada. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.